Olá, gente bonita! Estamos aqui no Boteco do Foucault, que acontece aqui no Du Bar, do nosso amigo Du, que nos patrocina aqui com carinho. O Boteco do Foucault é um lugar do livre pensamento, é um lugar para a gente discutir cultura, para a gente discutir arte, para a gente discutir filosofia, de várias maneiras, com pessoas legais, especialistas que trabalham com a arte, que trabalham com cultura, que trabalham com pensamento, que trabalham com filosofia. E hoje a gente está aqui com a querida Rádia Lins, atriz e arte educadora, para a gente conversar um pouco sobre arte. Mas toda conversa tem que começar com um brinde, né? É, isso aí, André. É isso. Então, Raja, conta pra gente aí, como é que a gente pode definir a arte? Bom, a arte, pedagogicamente falando, ela é uma forma de expressão, que se a gente for pensar desde a pré-história e vindo pela Grécia, arte clássica, né, Egito, Renascimento. Então a gente vai percorrer todo esse caminho até chegar na arte moderna, contemporânea. E a gente vai ver que essa arte, ela tem várias linguagens, que é a dança, a música, o teatro. E essa forma de expressão, ela vem trazendo informações de culturas, o contexto histórico mesmo. Tem coisas que, se a história não tivesse, a arte não tivesse registrado, a gente não ia entender, não ia conhecer a história. Pô, que legal, né? Você definiu a arte aí de várias maneiras. Eu acho que é importante a gente pensar isso, né? Quando a gente fala de arte, eu falo isso muito quando a gente está discutindo com as pessoas lembram sempre do quadro, lembram da pintura, mas esquecem que a dança é arte, esquecem que a música é arte, a arquitetura é arte, a escultura, a poesia. Né? A arte é muito ampla. Ela transita, né, em todas essas linguagens e traz pra gente, contextualiza, né? A vida, né, do ser humano que está em torno dele. Que legal, isso me deu uma inquietação, porque se a gente definiu a arte tão ampla, né? Então eu fiquei pensando, qual que é a importância da arte para o ser humano? O que seria das pessoas sem a arte? Então, eu entendo que a arte é impossível pensar a vida sem arte. Porque assim, quando você pensa, poxa, para que serve a arte? Né, que é uma grande interrogação. Para que serve a arte? Então, assim, eu respondo com uma outra pergunta. Como é que você faz para viver sem uma música? Para viver sem um filme? O que a música, o teatro, onde que ele te acessa? Né? Até a forma de você escolher uma roupa para vestir, né? Você vê um grafite na rua, o que aquilo te causa? Em que momento aquilo te acessa? Então, a arte, ela tem essa função. O que eu acho legal a gente pensar assim, por exemplo, é um pouco a diferença da gente estar lá em casa e fazer um ovo frito, né? E aí o ovo frito é cozinha, você está lá, faz aquilo para sobreviver, né? Agora, quando a gente faz um grande prato, um chefe, né? Ele está fazendo arte também, é uma obra de arte. Eu acho que isso é fundamental. Eu fico pensando assim, porque quando eu era mais garoto, a gente acaba fazendo nossas reflexões pensando um pouco na escola também, né? A gente pensava em educação artística, né? Depois em artes e depois em arte, né? E eu lembro que a educação artística era sempre um fazer, né? Era artes de ofícios, né? Quero bordar, quero colar. Então a história da arte, ela não, eu acredito que ela não entrava nesse campo, nesse campo. E assim, uma pena, né? Porque eu mesmo não tive história da arte, né, no colégio. E eu, como educadora, eu acho de extrema importância, porque a arte, quando você fala de arte dentro da escola, ela transita em todas as matérias. Você vê a arte na matemática, na língua portuguesa, na literatura, na ciência. Então, ela é uma matéria... É a mais importante. É a mais importante. Eu acho importante, né? É muito importante. Tem um poeta que eu gosto muito, que é o Ezra Pound, ele diz que os artistas são a antena da raça, né?
Eles captariam antes os anseios da humanidade e traduziriam as coisas de uma maneira que o ser humano comum não conseguiria traduzir. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, eu acredito. O artista, ele tem isso sim. Ele está mais antenado, né? O que está acontecendo no seu entorno. Ele dá a cultura, a arte em si, ela dá a identidade. É a identidade de um povo, de um país. Então eu acho que ela tem essa função. E eu acho que é interessante a gente pensar isso também, porque a sensibilidade do artista é diferente, né? Mesmo quando você pega, sei lá, o Escher, que é um artista, que é um matemático, que constrói as coisas ali. Exatamente. Mas ele tem uma sensibilidade para caminhar entre esses dois planos, né? Sim. Tem um pensador, né? É um educador que chama Maffezoli, que ele fala da razão sensível. Ele tem um livro fantástico, chama Elogio da Razão Sensível. E eu acho que o artista, ele transita entre esse mundo da razão e da emoção. Exatamente. Né? E assim, quando você olha para um quadro de Salvador Dalí, por exemplo, você fala, como é que só ele enxergou aquilo? Não é? Você tem essa impactante. Você fala, como é que o cara fez aquilo? Em que momento? Né? E assim, a paisagem, ela está ali. Mas a forma que o artista, ele vai captando... a poesia, a música, magnífico, né? É maravilhoso. Você fala, poxa, por que eu não fiz? Tem uma música do Milton que ele fala, poxa, como não fui eu que fiz, não é? Então verdade. A coisa da arte é nesse sentido mesmo, né? Você fala, poxa, porque eu não vi isso, eu não enxerguei. Então a arte tem essa função, né? O artista, e o Dalí tá ali genial, a serviço, né? É legal que você pegou essa coisa do Dalí, e a gente sempre pega o artista como o louco, né? E aí me lembrou muito, desculpa, é uma viagem mesmo que eu vou fazer aqui, mas assim, quando você chama o Dalí ele começa a produzir por conta do inconsciente, né? Com essa descoberta do Freud e tal. E me lembrou muito o louco do tarô, porque quando você pensa no tarô, o louco é o cara que inicia a jornada, né? É o cara que ele dá o primeiro passo, ele se joga no abismo, né? Porque às vezes para construir as coisas a gente tem que se jogar no mundo, né? E o artista, eu acho que ele tem um pouco esse papel dionisíaco, né? De construir uma realidade que está à sua frente, não é isso? Algo que só ele mesmo percebe. O artista, ele tem essa coisa de captar mesmo e fazer a gente enxergar. Entendi. E a gente absorver aquilo, né? Pensa o seguinte, ó, politicamente, qual que é o papel da arte dentro da política e qual que é o papel do artista, né? Como um político mesmo, como uma construção política. Qual é o papel do artista dentro desse campo? Olha, o artista, eu entendo o artista como um ativista, por natureza. Ele está sempre na resistência também. Eu acho que hoje em dia o papel do artista também é resistência. E não tem como você dissociar, sabe? Eu acho que é inerente ao ser humano a questão um ser político. Entendi. E o artista, por ele ser tão captador, né, na questão da religião, no contexto social, ele é um ser político. E a gente não é só a pintura, a música, o teatro, né? Sim. A gente tem no Teatro de Brecht, que é um cara que sempre se colocou ali politicamente, de uma forma que, né, contundente. Sim. Essa reflexão do Brecht me lembrou muito essa questão da peça didática do Brecht, né? Porque o que acontece? A gente fala o teatro didático, quando você ouve, você pensa que é algo pro espectador, né? Para aquele que está ali, né? Aquele que está absorvendo o teatro. Mas a peça didática é para quem está fazendo, né? A arte, eu acho que é interessante a gente pensar, e você me fez pensar um pouco nisso também. A arte não transforma só quem vê, mas transforma também aquele que faz. Exatamente. Nós temos o Boal também, né? O Teatro do Oprimido. Teatro do Oprimido. Hoje em dia, Zé Celso, que está ali na Resistência. Cara, sempre. Não é? Quantos anos Zé Celso resistiu? Pois é resistência mesmo. E outra coisa, assim, a gente aqui trazendo para a história do Brasil,
na década de 60, 68, nós tivemos o que? O terrorismo cultural. Sim, terrorismo poético, né? Ou seja, aquilo Hacking ali. Day, né, Os artistas, as peças de teatro, na música, a censura. Ali foi uma resistência. Né? E nós estamos num momento muito parecido. Sim. De resistência. Né? E eu acredito também que um artista, quando ele está num momento de resistência, ele se fortalece. Não é? Ele fica mais criativo. Ele é, digamos que, provocado. Sim. Então, um artista provocado, quando alguém provoca um artista, ele bota para ferrar. Ele dá o seu melhor. Né? Dá o seu melhor. Né? Eu acho que é uma boa característica do artista. É legal. Né? Em tantos outros, em todas as áreas, na música, no teatro. Nós tivemos isso, assim, para a gente não esquecer. Que legal. Que foi um momento bem político na história do Brasil, mas que a gente, dentro dessa história, nós temos a história da resistência artística. Né? Guarnieri, Plínio Marcos, temos... E muitos outros. Muitos outros. Né? Arena, né? A Arena. Que legal. E aí a gente sempre... O papo está muito bom, eu ficaria aqui um tempão. Eu também. Mas a gente sempre termina com uma pergunta que é fundamental para a gente. Qual seria o pensador, a pensadora, a personalidade que você traria para tomar uma com a gente no boteco? Tem tantos, assim, que eu admiro, mas tem um cara que eu acho que ele é um botequeiro, assim mesmo, que é o Van Gogh. Né? Meus alunos sabem da minha paixão por Van Gogh, por ele ter sido um cara tido como louco, né? A gente comentou aqui, o artista é um louco. Na verdade, ele tinha a loucura, sim, que todo artista tem essa dose de loucura. Tinha a questão da doença, a questão da solidão, mas assim, a arte foi a grande amiga dele, foi a grande companheira de boteco. Assim, então no meu imaginário, eu imagino assim, Van Gogh tomando lá o seu absinto e, sabe, a arte é a grande companheira dele. Que legal. E assim, pelo todo o histórico dele mesmo, né? Ele viveu muito pouco, 30 e poucos anos, 37, 38 anos, mas dentro daquela solidão, acho que justamente por ser tão solitário, falar, pô, Van Gogh, quero ser sua amiga, cara, eu quero posar pra você de graça, vamos ali no Boteco do Foucault, tomar um absinto, uma cerveja. Muito legal, né? Eu gosto muito do Van Gogh. Joia, foi um prazer, mais um brinde, cara. Foi um prazer estar com você aqui. Que isso? Foi uma conversa deliciosa mesmo, cara, que só o boteco propicia, né? E você que está aí nos assistindo, não esqueça de deixar o seu like aí pra gente também. A gente está aqui no Boteco do Foucault, né? O Boteco do Foucault é um espaço para a gente discutir várias coisas. Então deixa aí seu comentário, se você gostou, se você não gostou, deixe sua pergunta, que a gente vai tentar aí na medida do possível também responder. Se você ficou com alguma dúvida, alguma personalidade que a gente citou aqui, se você quiser conhecer mais, cara, fique à vontade. Vem pro Boteco do Foucault. Valeu!